Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Dar continuidade aí, então à nossa aula de agrometeorologia. Então, na última aula a gente falou sobre precipitação, sobre chuva, né? E nós vimos que aí a precipitação em forma de chuva seria a precipitação pluvial, né? Faz parte aí do ciclo hidrológico. Então, para que haja, a gente viu aí que em determinados locais aí há uma quantidade média de mais ou menos precipitação pluvial, que pode ser associado também com cultivo agrícola, né? Ou seja, dependendo do regime pluvial, eu posso ou não ter determinada cultura. Nós vimos aí um mapa de distribuição de vegetação, né? Depois viu que ele bate aí com o mapa de precipitação. Então essa analogia serve para cultivo agrícola também. Nós vimos que para que haja formação de nuvens, a gente tem que ter núcleos de condensação, em geral NaCl, um dos principais núcleos de concentração, ou poeira atmosférica, né, são os principais. Aí vai haver a formação de nuvens. Também para haver formação de nuvens, que a gente precisa que o ar esteja saturado, né, que esteja 100% a umidade relativa para formar nuvens. Então isso pode ser de duas formas, ou aumentando a quantidade de água no ar ambiente, ou reduzindo a temperatura do ar ambiente. Então, e aí mais um quesito para que haja formação de nuvens aí, ascensão da parcela de ar. A gente tem que ter um gradiente adiabático, ou seja, uma variação de temperatura. Conforme eu vou subindo, eu preciso ter uma redução da temperatura. Essa redução da temperatura vai fazer com que haja ascensão de parcela de vapor de água e aí sim formação de nuvem, condensação. A gente viu aqui, ó, nesse caso, que o gradiente real e o adiabático estão iguais, né? Então, a ascensão de vapor seria uma atmosfera neutra, atmosfera instável. O real, a variação de temperatura à medida que eu subo com o real, ela é até maior do que seria necessário, adiabático, então, a ascensão de vapor. E, por fim, o caso da atmosfera estável, né? Em que a variação de temperatura aí entre as camadas superiores da atmosfera ela é muito pequena em relação ao que seria necessário para haver ascensão. Então, nesse caso, não tem nem formação de chuva. E aí, tendo as nuvens, né? Só a nuvem, a condensação, isso não é o suficiente para que haja precipitação. Precisa ter, então, a coalescência das gotas. As gotas menores vão se unir, formar gotas maiores e aí vai haver a precipitação. Nós vimos os tipos de formação de chuva, chuva frontal, que é o encontro de duas frentes, a frente quente e úmida com a frente fria e seca. Chuva convectiva, a gente tem aí a mistura da camada aí de ar úmido e quente subindo, com ar frio e seco descendo, que é o nosso tipo principal de chuva que a gente tem, e as chuvas orográficas. Também é um tipo de formação convectiva, mas é uma convecção forçada, né? Essa umidade quente ela é empurrada pelo vento e se depara com o obstáculo topográfico e acaba acendendo. Quando ela acender, ela vai atingir aí uma camada mais fria, né? E aí, consequentemente, vai condensar e haver a precipitação. A gente viu os esquemas aqui, né? Chuva frontal, o encontro de uma frente fria com uma frente quente, aqui num mapa, né? Mostrando aí características principais da chuva frontal, né? Que é aquela chuva geral, não tem horário determinado, que vai ser quando as frentes se encontrarem, e a intensidade fraca moderada. Então,
Recentemente a gente teve aí uma chuva frontal. Depois a chuva convectiva, né, o ar quente e úmido subindo, o ar frio descendo. Tem característica de desenvolvimento de nuvens verticais, né? Então nuvens bem visualmente consegue ver bem essas nuvens, né? E uma característica de chuva regional, então depois de um determinado momento, quando o solo está abastecido de água aí na nossa região, depois de algumas chuvas frontais, né, que a gente tem, aí começa a haver essas chuvas convectivas aí. Está localizado, tem muita variabilidade espacial, intensidade de forte a moderada a forte, né? Horário predominante, tarde e início da noite. Durante o dia vai estar havendo essa ascensão de vapor, durante a manhã, né? Que a gente tem um maior período de radiação, e aí depois essas nuvens se carregam e aí ocorre a chuva. Então, no período da manhã ocorre essa ascensão de vapor, e é por isso que o horário predominante é a tarde e início da noite. Então, são chuvas intensas, né? Portanto, a duração delas é média curta, horas, né? Minutos. E aí a chuva orográfica ocorre devido ao obstáculo topográfico, né? Então, ela é uma chuva convectiva, não vai ter horário predominante, né? Em geral, durante o dia, na verdade, né? Que a gente tem a brisa marítima durante o dia. E chuva forte, né? Intensa, baixa durabilidade. A gente viu lá também como é que faz para medir chuva, né? Que é em milímetros. Tinha aquele esquema lá do seria 1 metro quadrado. Aí se eu jogar 1 litro por metro quadrado, eu vou ter uma lâmina de 1 milímetro. Então a gente diz aí que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, né? Então se a gente falar que choveu 10 milímetros, seria a mesma coisa que se eu delimitar um quadrado aí, eu vou jogar 10 litros de água. E viu os tipos de pluviômetro, né? Tem o pluviômetro padrão de estações convencionais, tem o de cunha, o artesanal, então, que ele é feito aí com tubo de PVC, e tem o tipo cuia, né? Tem a marca aí São Isidro, que é conhecida aí, então, e aí precisa no mínimo, né, a área de captação ser 100 centímetros quadrados. Então, eu comentei que se é preciso, se a gente quer uma precisão maior aí mesmo a nível de fazenda, esses pluviômetros comuns aí de cunha, eles podem mascarar bastante, né, a leitura, pelo formato dele não ser redondo, então dependendo do ângulo que vem a chuva, ele deixa de captar alguma coisa. Também outra situação, quando tem uma chuva intensa, tem um salpicamento de gotas, né, então ela vai bater lá dentro do pluviômetro e vai sair fora, né, ela vai bater e sair fora, então também vai alterar a leitura. E a área de captação é pequenininha, né? Precisaria ser uma área de captação um pouco maior. E os pluviógrafos, e aí pluviômetro de báscula, que é das estações automáticas. Então ele tem uma gangorrinha, né? Em que ela se movimenta a partir de um volume conhecido. Então o volume pelo tempo eu consigo ter a quantidade de milímetros e milímetros por hora, né? Então eu consigo registrar a quantidade de chuva e a intensidade da chuva. Porque a quantidade de chuva é milímetros e a intensidade é milímetros por hora. Então, uma coisa, por exemplo, é chover 100 milímetros em 12 horas. Outra coisa é 100 milímetros em 1 hora, meia hora, né? Então, enquanto menor espaço de tempo aí que ocorre a precipitação, mais intensa é a chuva. Ou seja, quanto mais milímetros por hora, mais intensa é a chuva e ocorrem as enxurradas, né? Solo, a velocidade de infiltração de água no solo ela é inferior à
velocidade de precipitação. Então, acaba caindo mais água do que a capacidade de absorção do solo. E aí essa água tem que ir para algum lugar, né? Se ela não for infiltrar no solo, vai ocorrer o escoamento. A gente viu a variabilidade espacial da chuva, pode ser dias, né? Uma variação de dias, uma chuva frontal. Viu a variabilidade espacial das chuvas no mundo, uma média, né, de milímetros aí, em milímetros e em polegadas. E aí já comparando novamente com o mapa de florestas, né? Então a gente viu aí também em diferentes regiões a gente tem uma distribuição anual diferente de chuvas. Ela também está relacionada com a localidade, né, que eu tô, e aí vai estar o tipo de formação de chuva. A gente comentou aí, João Pessoa, o principal tipo de chuva, chuva orográfica, Brasília, chuva convectiva, e Bagé, devido à proximidade aí da Antártida, né, uma latitude mais a sul aí, Antártica, proximidade mais ao sul, a gente tem frentes frias com mais frequência. Fiz o exercício da lâmina de aplicação, transformou em milímetros e ml. E aí agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre vento, né? Então, o que seria o vento? O vento também é uma variável meteorológica bastante importante. Então, o vento, ele acontece devido à diferença de pressão atmosférica entre duas regiões. Essa diferença aí vai fazer com que ocorra um fluxo de ar, um vento, né? E aí a gente vai ter fatores de microescala e macroescala. Então, a gente tem uma predominância de ventos aí devido a uma macroescala. O vento, então, o que mais se observa dele seria a velocidade, né? A velocidade é um determinado tempo que leva para percorrer um certo comprimento. A velocidade do vento ela é avaliada, né? Na agricultura, então, é bem relevante saber a velocidade do vento. E aí, tanto para aplicações, como também para. Antes de eu montar aí uma estrutura, né, agrícola, eu preciso saber direção do vento e velocidade do vento para que essa estrutura resista a essas velocidades de vento aí. Então, geralmente a gente faz aí sede de fazenda ou próximo de construções agrícolas quebra-ventos, né? Então, a gente consegue dimensionar e colocar quebra-ventos para evitar que o vento cause prejuízo. E aí também, no processo de evapotranspiração, ou seja, evaporação e transpiração das culturas aí do solo em cultivo agrícola, o vento ele também é um dos principais fatores no cálculo da evapotranspiração. Então, quanto mais vento eu tiver, maior a velocidade de vento, maior a evapotranspiração, e isso vai influenciar na demanda hídrica das culturas. Antes de falar aqui sobre a macro e microescala do vento, eu gostaria, só vou mostrar aqui mais ou menos um esquema de como que acontece o fluxo de vento, fluxo do ar, né? Então, primeiro, só pegando uma analogia aqui, a gente imagina que tem dois reservatórios, tá? Tá meio tortinho aqui, mas eu acredito que dá para entender. Tem um reservatório interligado a outro reservatório, tá? Reservatório, ou sei lá, imagina um copo, tá? Um copo interligado aqui com um canudo. Eu tenho um pequeno registro, tá? Então, o nível da água aqui, nesse caso, ele está mais alto do que o nível da água do reservatório 2 aqui, tá?
que vai acontecer se eu abrir esse registro? Naturalmente vai ocorrer um fluxo de água, ele vai tentar se equilibrar até que a água fique no mesmo nível, né? Então vai ocorrer um fluxo de água desse sentido, desse reservatório para esse aqui, tá? Então, mais ou menos da mesma forma acontece com o vento. A gente tem uma zona de alta pressão e uma zona ou uma área de baixa pressão. Quando eu crio esse diferencial de pressão, ocorre um fluxo, certo? Nesse caso aqui de água e no caso do vento, um fluxo de massa de ar. E aí, quanto maior essa diferença de pressão da zona de alta e baixa pressão, maior a velocidade do fluxo, né? Mais intenso esse fluxo. É a mesma coisa na quantidade, como os ventos, né? Se tiver uma zona de alta pressão aqui, uma baixa pressão, mesmo sendo coluna de ar, e aí essa diferença for muito grande, eu vou ter um fluxo mais elevado. Então, como é que ocorre a formação dos ventos aí, tá? A gente tem um aquecimento da massa de ar. Com o aquecimento, o que acontece, né? Vai haver uma ascensão desse ar que vai aquecer, ele vai aquecer, e depois que ele aquece, ele vai resfriar. A massa de ar resfriada, ela vai descendo, e ela vai descer em outra localidade, tá? Então, eu tirei massa de ar aqui e lancei massa de ar em outro local. Então, dessa forma, eu vou criar aqui um depósito, né, de massa de ar, e aqui eu vou ter um déficit, eu vou ter uma retirada de massa de ar. Então, aí, dessa forma, eu crio uma zona de alta pressão e de baixa pressão. Essa diferença vai gerar um fluxo, tá? Que vai vir da alta pressão para a baixa pressão, que é o vento que a gente conhece, certo? Então, onde eu estiver aquecendo aqui por um aquecimento maior aí, esse ar ele vai parar em outra localidade, ele naturalmente parando lá, ele vai fazer com que haja o fluxo. Seria a mesma coisa dizer que está igual o reservatório de água aqui, né? Eu tirei essa quantidade de água e lancei lá para o outro lado, e aqui o que vai acontecer? Vai ocorrer um fluxo de água de volta para o reservatório que está na zona de baixa pressão. Então, esse fenômeno acontece na macroescala, porque existem locais onde a atmosfera fica mais expandida devido à intensidade maior de incidência solar, né? Então, próximo do Equador, aí a gente vai ter um aquecimento maior aqui da massa de ar, e aí ele vai ser lançado em outra latitude. Essa latitude vai gerar uma zona de alta pressão, e aqui onde está tendo maior aquecimento, uma zona de baixa pressão. Então ele acaba formando ventos predominantes de forma global. Então o vento predominante ele vem das latitudes médias aí para a latitude zero, que é do Equador. Então nesse sentido aqui, próximo aos polos, né? Então existe uma predominância global aí de ventos. Existem algumas forças aí que atuam na macroescala, né, também que direcionam aí o vento, né? Então, a aceleração da gravidade, então ela vai ser responsável pela pressão atmosférica, né? Então, a aceleração da gravidade vai fazer com que o acréscimo de massa de ar aumente a pressão, né? Aumente a pressão atmosférica. Flutuação térmica, ou seja, a variação de temperatura, também vai variar a pressão atmosférica, devido à quantidade de ar, né, de vapor de água que a gente tem no ar. Então, se eu aumento a temperatura, o ar expande, né, é possível ter mais quantidade de vapor de água. Tendo mais vapor de água, eu tenho mais pressão atmosférica. Gradiente horizontal de pressão, que aí
seria essa variação, né? Um local onde eu tenho mais pressão, outro que eu tenho menos pressão. Essa variação aí vai ser responsável pela movimentação da, do, da massa de ar. Aí tem outras forças secundárias, que seria a desaceleração do vento, que é a, o atrito, né? Então, mais próximo da superfície terrestre, eu tenho mais obstáculos, né? Eu tenho uma rugosidade maior, então, consequentemente, eu dou uma diminuída na velocidade do vento. Então, em locais deserto, oceano, onde eu tenho uma rugosidade menor, um atrito menor, o vento ele passa com mais facilidade. E aí depois a força de Coriolis, né, que seria uma força de inércia. Então a Terra está em rotação, essa rotação produz uma inércia do vento, né? Então o fato da essa rotação ela também contribui com a velocidade do vento. Então esse seria um mapa aí dos sentidos predominantes de vento em macro escala. E aí a gente tem os ventos locais, né? Eles vão estar aí atribuídos à variação de temperatura de um local para o outro. Então, por exemplo, a gente tem aqui as brisas terra e mar, né? Aqui durante o dia, o mar ele demora mais para se aquecer e a superfície terrestre ela aquece com mais facilidade. Então, estando aquecida aqui a superfície terrestre, né? A areia do mar aquecendo aqui, esse ar ele vai aquecer, ele vai acender e ele vai ficar depositado aqui próximo do mar. Então, aqui desse lado eu vou ter uma zona de alta pressão, aqui na superfície uma zona de baixa pressão, havendo então fluxo de ar ou vento nesse sentido. Já à noite acontece o contrário, né? A superfície ela se resfria mais rápido e a água do mar ela demora mais para resfriar. Então aqui a camada de ar próxima ela vai se aquecer, vai se depositar lá na superfície terrestre, eu vou ter uma brisa que vai soprar do continente para o mar, né? Então inverte. Então durante o dia eu tenho a brisa do mar para a superfície terrestre e à noite da superfície terrestre para o mar. Na região de montanhas também acontece algo parecido, né? Então, no local mais alto, que recebe mais radiação durante o dia, e aí esse ar ele é aquecido, ele se desloca lá para baixo, depois que ele acende, né, ele resfria, ele desce, e vai fazer com que haja um fluxo de brisa partindo do vale para a montanha durante o dia. À noite, essa superfície aqui em cima ela se resfria mais rapidamente, aqui embaixo ainda está aquecido o ar, ele vai acender, vai resfriar, vai se depositar aqui na montanha, e aí eu vou ter uma brisa durante a noite aí da montanha para o vale. Então seria um vento local, né? Então esse seria o conceito de velocidade, né, direção do vento. A direção do vento ela é registrada em graus, tá? Então seria um ângulo aí partindo do norte, de onde que o vento está vindo, tá? Então não para onde o vento está soprando, de onde ele está vindo. Então, por exemplo, se tiver 90 graus aqui, quer dizer que o vento ele está vindo do leste. Se tiver 270 graus, quer dizer que o vento está vindo do oeste, né? Então, ele marca de onde o vento vem, sendo 0 graus aí no norte, né? Até ele vem girando até chegar a 360 aí. Então, a velocidade do vento para fins meteorológicos, ela é medida a 10 metros de altura, tá? 10 metros de altura por quê? Porque ela já vai é uma altura em que a velocidade ela já está livre de obstáculos. Então, é uma velocidade mais constante. Porém, para fins agrometeorológicos, que a gente faz o cálculo de evapotranspiração,
ela vai ser a 2 metros de altura, tá? Então, a estação meteorológica, ela mede a 10 metros de altura e a estação agrícola, a estação local, ela mede a 2 metros de altura. E aí tem uma forma de conversão, né? Então, a 2 metros de altura para passar para 10 metros de altura. Isso aqui é um gráfico de velocidades do vento. Então, aqui a zero, ó, aqui de altura, ela é bem baixa, né? A velocidade do vento. E aqui, à medida que eu vou subindo a altura e medindo a velocidade, a velocidade ela vai cada vez mais aumentando, né? Porque eu tenho menos obstáculos. Então, aqui a 10 metros de altura, se a gente avaliar aí a 2 metros, ó, tem uma diferença grande de velocidade. Tá? Então, aqui e aqui. Então, mais ou menos 20%, ó, 0,748. Mais ou menos 25% de variação aí de 2 metros para 10 metros de altura. E aí, como que é medido o vento? Ele é medido por anemômetro, né? Tem o anemômetro de caneca ou anemômetro de hélice. Então, eu tenho o comprimento que leva para dar a volta uma caneca dessa e eu conto a quantidade de vezes que ela dá a volta. Eu vou ter um comprimento e um tempo. Então, tempo e distância e tempo, eu acabo obtendo velocidade, tá? Mesma coisa aqui com o catavento. E aí, para medir a direção do vento, a gente tem o que a gente chama de biruta, né? Então, essa biruta aqui, ela vai medir de onde vem o vento. A gente tem também as rajadas de vento a 10 metros de altura. A rajada é o que? Seria um sopro rápido de vento, né, que atinge velocidades altas. Esse tipo de rajada de vento, né, dependendo com a velocidade, existe a escala de Beaufort, que ela faz uma previsão de tempo, né, a partir da rajada meteorológica. Então tem as velocidades do vento, de acordo com cada velocidade aqui, a gente vai ter um tipo de previsão. Então, a pedra de previsão do tempo, né, só uma brincadeira aqui, a maioria de vocês devem ter visto aí. Então, se a pedra está molhada, chuva, pedra seca, tempo seco, sombra no chão, ensolarado, pedra branca, então está nevando, né? Não consegue ver a pedra, nevoeiro, pedra balançando o vento, pedra pulando para cima e para baixo, terremoto, não tem pedra, tornado, tá? Então, se a pedra estiver balançando daqui para frente, é aconselhável que você não fique por perto, vá procurar um abrigo. A gente tem um exercício aqui, ó. Foi observado então no anemômetro uma rajada de 19,4 metros por segundo em uma estação de 2 metros de altura. Então, qual que é a velocidade desse vento em quilômetros por hora, né? E qual que é a classificação de acordo com a escala de Beaufort, tá? Então, a escala de Beaufort aqui, ela está em quilômetros por hora. Eu preciso transformar essa velocidade para quilômetros por hora e ela está considerando a 10 metros de altura. Então, também, depois, ou antes, eu preciso converter para 10 metros de altura a leitura. Então, vamos ver este exemplo. Tá aqui. Então, exercício do vento. Primeiro, convertendo a 10 metros de altura. Tá? Então, a gente utiliza a fórmula, né? Velocidade a 2 metros de altura é igual a 0,748 vezes velocidade a 10 metros de altura. O símbolo, né, para a velocidade do vento que a gente usa aí é o U. Tá? Então, substituindo aí, isolando a velocidade a 10, a gente tem que a 10 metros de altura corresponde a 24,75 metros por segundo. E aí eu vou converter isso aqui, metros por segundo, para quilômetros por hora, tá? Então, 1 hora tem 3.600 segundos, eu cancelo o segundo aqui. E 1 quilômetro tem 1.000 metros, eu cancelo o metro, tá? Então, vai dar 89,1 km por hora.
ou vezes 3,6, né, direto, o fator de conversão, para passar metros por segundo para quilômetro por hora. Então deu 89,1 quilômetros por hora, tá? Então, olhando na escala de Belfort lá, é temporal forte, ok? Vai ter aí um exercíciozinho para vocês fazerem, né, seguindo o modelo também. Então, geada, né? A gente vai falar sobre geada, apesar de que na nossa região não tem geada, mas aí não sabe onde que vocês vão atuar, às vezes vai atuar lá na região sul, às vezes vai atuar em outro país, onde tem ocorrência de geadas. Então, geada geralmente a gente lembra aí do cenário aí quando tá tudo branco, né? Quando tem um congelamento de orvalho, formação de cristais de gelo. A gente tem definições de geada do ponto de vista meteorológico, então quando a temperatura ela abaixo de 0 graus e tem formação de gelo, tá? Então aí é a geada. E aí, sob o ponto de vista agronômico, a geada, mesmo sem ter formação de gelo, desde que cause prejuízos agronômicos, né, é considerada geada. O resfriamento da temperatura até causar danos às culturas agrícolas. Então, quanto ao tipo de formação de geada que a gente tem, né? Tem a geada advectiva, né, ou climática. Então, esse tipo de geada ele ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria. Então, em locais aí próximo de latitudes altas, próximos aos polos, ocorre esse deslocamento dessa frente fria e aí ocorre a geada climática. E a microgeada ou geada de microclimática, né, ou geada de irradiação noturna, que é o tipo mais comum. Então ocorre o resfriamento da temperatura em determinado local, não está vindo uma frente fria. A superfície está perdendo temperatura para a atmosfera no local. Então, esse tipo de geada ela ocorre da seguinte forma: em dias onde eu tenho a atmosfera nebulosa, né, as ondas longas aí de calor, elas são refletidas pela atmosfera de volta, e aí eu não perco temperatura aqui na superfície. Então, não tenho muita variação de temperatura da superfície até uma determinada altura da atmosfera. Já em noites aí frias, em que eu tenho a atmosfera limpa, as ondas longas elas não voltam, elas não refletem de volta. Então vou perdendo temperatura, de modo que eu vou ter uma variação de temperatura lá na superfície, na relva, né? Temperaturas abaixo de zero e aí vai ter a formação da geada. E aí tem a geada mista, que é das duas situações, vai ocorrer a geada de radiação noturna e aí também vai ter a chegada da frente fria. E aí a gente tem a geada de canela, né? Seria quando eu tenho um local de vale, onde tem um resfriamento de ar, aí esse ar ele vem descendo pelo morro, né? E aí vai bater lá na região de vale. Aí esse ar ele passa aí nas plantas e ele atinge a parte de baixo, né? O ar ele vem fluindo, ele vem passando na parte de baixo da planta e aí queimando o pé da planta. O que já é suficiente para matar ela, dependendo da situação. E é conhecida como geada de canela. Então, do ponto de vista agronômico aí, quando a gente tem um gradiente aí com uma variação de temperatura aí de 4 graus a 2 metros de altura, isso aqui não está a 2 metros de altura, mas seria um pouco mais alto aqui, 2 metros de altura, e a relva, que seria a grama, dessa variação de temperatura dá 4 graus, a gente também classifica aí como geada agrícola. Então, por exemplo, se aqui tiver 2 graus, aqui embaixo vai estar menos 2 graus na relva.
Então, de acordo com o tipo de formação, eram aqueles tipos de geada. De acordo com o tipo de geada, a gente tem a geada branca, que é que tem queda de temperatura e formação de orvalho, né? Então, a gente tem lá a temperatura de orvalho, teve o orvalho, e aí esse orvalho ele vai congelar. Depois que congelou o orvalho, vai formar o cristal de gelo, e aí a conhecida geada branca. E a gente tem a geada negra, né, em que não chega a ter formação de orvalho, né, geralmente acontece quando a umidade relativa está muito baixa. E aí ocorre os danos agrícolas, né? Tem, ou seja, a perda de culturas, né, devido ao frio aí sem ter formação de gelo. Também é um tipo de geada. Geralmente a geada negra ela é mais agressiva que a geada branca. Até a gente teve uma grande geada negra no Paraná em 1975. É interessante que vocês pesquisem aí na internet, tem vídeo, tem artigos aí sobre geada negra de 1975, né? Inclusive causou vários problemas sociais aí, tinha muita gente empregada trabalhando no cultivo de café. Na época, a região era essencialmente agrícola, né? Ou seja, mais pessoas moravam na área rural do que na área urbana. Então, muita gente acabou perdendo emprego, perdendo renda e acabou havendo uma grande imigração aí da população que produzia café nessa região. Então, como que funciona aí? Ó? Imagina esse aqui é o nosso gráfico psicométrico, né? Nós vamos imaginar que o 1 seria uma geada do tipo branca, né? E a geada, ponto 2 é a geada negra, tá? Então, a geada aqui, 1, só não sei se está tendo alguns barulhos aí que vocês estão ouvindo aqui. Espero que não esteja atrapalhando, né? Eu estou num local aqui fora de casa e eu não consigo achar um local bem fechado, né? Então tem alguns barulhos aí, espero que não esteja atrapalhando. Então, o tipo 1 que seria a geada branca, então a gente tem a temperatura, ela vai baixando, eu atinjo o ponto de orvalho, forma orvalho na vegetação, e aí a temperatura ela vem baixando, né? Depois que formou o orvalho, eu tenho congelamento e ela vai baixando até eu atingir a temperatura de geado, que será uma temperatura nociva. Então vai haver o prejuízo às culturas com formação de orvalho. 2, né, que seria a geada negra, tá? Então vai abaixando a temperatura, ela vai abaixando cada vez mais, não tem formação de orvalho, tá? E aí vai e atinge o ponto de temperatura de geada, sem formar orvalho. Então lá para frente, ó, né, que teria que formar orvalho. Então isso acontece, ó, aqui nós estamos partindo de uma umidade relativa mais alta e aqui nós estamos partindo de uma umidade relativa mais baixa, tá? Então a geada negra ela ocorre com umidade relativa mais baixa. Então esse gráfico ele explica mais ou menos o porquê que a geada negra ela é mais nociva que a geada branca. Então, por exemplo, no 1 aqui continua sendo a geada branca, tá? E aqui é o tempo. Então, à medida que vai adentrando a madrugada e a temperatura ela vai baixando, chegou a temperatura de condensação, né? Então, eu tenho pouca variação, não vou caindo muito a temperatura enquanto eu estiver havendo condensação. Então, está havendo a condensação aqui e o tempo vai passando, tá? A temperatura vai baixando, porém, na condensação, ela não abaixa tanto, que a gente tem aí o calor latente, né, de mudança de fase. Depois, quando teve a condensação, formação de orvalho, começa a ter o congelamento. Nesse período de congelamento aqui, a temperatura também não abaixa até se transformar tudo em gelo, né? E aí o tempo vai passando até o momento que começa a ter a insolação, né? Tem o sol,
Então ela vai baixar um pouquinho de 0 graus a temperatura. E aí já tem a chegada do dia e já derrete essa camada de gelo, né? E acaba a geada. Não chegou nem a ser um ponto onde ocorre a geada nociva. E é na mesma situação de redução de temperatura, porém com umidade relativa mais baixa, seria a geada negra. Então não tem condensação. Não tendo condensação, a temperatura ela não estabiliza, ela continua baixando. Chega o ponto de geada, ela continua baixando. Como não tem orvalho, não vai ter congelamento. Não tendo congelamento, ela não estabiliza, né, a 0 graus. E aí vai baixando a temperatura, né, linearmente até que haja o nascer do sol e aí a radiação aí vai aquecer. Tá? Então, por isso que ela se torna mais agressiva. Então, o que ocorre na planta com a geada? Tá? É uma desidratação das células, perda do potencial de turgência, redução do volume celular e aí o principal, dando a ruptura da membrana plasmática. Então aí fica com um aspecto verde escuro, né, a planta. Mesma coisa, às vezes, você congela salsinha e cebolinha no freezer aí para usar no tempero, né? A hora que você tira e descongela, ela fica com um aspecto meio murcho, um verde mais escuro, né? Devido ao rompimento da membrana plasmática. Então, a grosso modo, né, a gente tem aí o espaço intracelular, ele tem a água, né? Ele tem líquido. Aí, com ao abaixamento da temperatura, forma cristais de gelo no espaço intracelular. E aí, esse gelo ele faz com que a água da célula migre para o cristal, tá? E ele vai aumentando de tamanho e a célula ela diminui de tamanho. Nesse caso, é um processo reversível, pois vai descongelar e aí volta, né, para dentro da célula esse volume aquoso. E aí tem o processo não reversível, né, em que tem a redução do tamanho celular, depois tem o descongelamento. Quando eu tenho descongelamento, eu tenho a reidratação rápida aí da célula, e essa reidratação faz com que haja a ruptura da membrana celular, e aí então que ocorrem os danos. A temperatura letal ela vai depender aí, né? Não é para todas as plantas, vai depender da cultura, da fase de desenvolvimento, o estado fitossanitário, o estado nutricional da planta. Então, a planta ela vai ser mais ou menos susceptível à ação da geada se tiver maior ou menor elasticidade da parede celular, disponibilidade de nutrientes, tá? Então, se eu tiver uma planta mais nutrida aí com uma concentração de solução da planta, dificulta o congelamento, né? Então, eu vou ter uma solução salina dentro da planta e essa solução ela congela abaixo de 0 graus, então ela acaba se tornando mais resistente. Dormência, então se a planta está em estado de dormência, ela vai resistir também mais à geada. Qual que é o estágio de desenvolvimento que a planta está? E as plantas mais velhas, elas têm uma quantidade maior de reserva nutritiva, né? Então, consequentemente, ela vai ter uma maior resistência. E aí também tem a copa mais alta, essa copa ela vai proteger ela, né, da irradiação, vai evitar que haja uma irradiação maior e perder temperatura próximo dela. Isso aqui seria uma previsão de geada, né? É um gráfico aí onde você tem temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, e dependendo da combinação aí vai dar geada provável, livre de geada e geada certa. Nesse exemplo aqui, temperatura de bulbo úmido e bulbo seco, 10 de bulbo seco e 4 de temperatura de bulbo úmido, né? Então, isso aqui quer dizer que a umidade relativa está baixa, né? Então vai dar geada certa.
Então, se eu souber que vai ter geada ou não, isso aí vai me ajudar a fazer a prevenção da geada, né, para determinada cultura. A topografia, a forma como eu disponho as culturas aí, ela também vai ajudar ou não a formação de geada, né? Então, o que eu não posso ter é na baixada do morro aí ter culturas de porte alto que elas vão represar o ar frio. Então, havendo aí a formação de geada em determinados pontos. Outra forma de combate à geada e testada, por exemplo, um PVC, né, para aumentar o grau de radiação aqui, aquecer próximo à planta, bambu, isso aqui terra, né, bastante eficiente para mudas, então você vai colocar terra em volta aí como isolante térmico, palha, saco de papel, saco plástico, então tem algumas testes aí para tentar fazer o controle da geada. E aí outra situação seria já intercalar culturas mais altas, né? Elas vão reduzir então a quantidade de perda, né, de calor por onda longa aqui nessa parte mais baixa, a copa da árvore mais alta, tendo esse sombramento, ela vai reduzir a chance de ocorrência de geada. Outra forma seria a formação de neblina artificial. Então essa neblina artificial ela vai impedir também, né, ela vai aumentar a umidade relativa no ambiente, né? E aí também vai evitar a redução da temperatura. Então, mas seria uma neblina artificial, né? Não pneu ou borracha. Tem gente que queima pneu, borracha. Isso faz só fumaça, né? A fumaça em si não vai ter tanta eficiência como é uma neblina artificial. Em outros países aí também se faz o emprego do uso de ventiladores, tá? Então é comum ver aí em outros países aí a disposição de ventiladores que vão movimentar, misturar o ar frio e evitar a geada. Em países, Israel, né, se tornou um produtor de abacate. Então, na época, quando eles começaram a produzir abacate, levava em torno de 14 anos para começar a produzir. E aí, antes, havia floração, né, dos pés de abacate, mas não havia produção. Então, aí eles começaram a desenvolver esses ventiladores, acabaram vendo que a baixa temperatura fazia com que abortasse, né, as flores aí do abacate. Então, eles que começaram a desenvolver essa questão de uso de ventilador. Outra forma de prevenção seria a irrigação, né? Então, por quê? À medida que eu for irrigando, essa água ela vai congelando e aí, como ela vai congelando, ela estabiliza a 0 graus de temperatura, não vai abaixo de 0 graus. Então, a irrigação ela também pode ser uma forma de prevenção da geada. Vai formar o cristal de gelo, né? Porém, a temperatura não vai abaixar 0 graus. Seria isso, né, em relação aí a aula aí continuando o vento e depois geada, tá? A aula de hoje. Então, como de costume, vocês vão ter aí um formulário para responder em anexo junto à aula, tá? E aí uma semana de prazo para vocês concluírem isso. Eu vou estar à disposição, né? Vocês podem estar me chamando aí para esclarecimento de eventuais dúvidas.